Olá a todos, eu sou o professor Antônio Marcelo Jackson da Universidade Federal de Ouro Preto e essa nossa videoaula de hoje é para discutirmos o texto Primeira Infância e Educação Natural em Rousseau, as necessidades das crianças. O autor é Cláudio Almir Dal Bosco. Bom, o que o Dal Bosco nos chama a atenção a respeito das ideias de Jean-Jacques Rousseau a respeito da educação, ou mais especificamente a respeito da educação infantil? Ele entende que, em primeiro lugar, quando ele pressupõe a participação de um cidadão adulto no modelo republicano, ele só pode acreditar, que essa participação se deu a contar de um processo que se iniciou com a infância. Ou seja, o adulto de amanhã é a criança de hoje. O adulto, portanto, republicano, um adulto republicano no sentido de res publica, de coisa de todos, aquele que se preocupa com o bem comum, esse adulto de amanhã, para que ele seja dessa forma, somente isso acontece se ele for uma criança educada para isso. Então é um processo que se dá ao longo do tempo, e esse processo significa que ele bem arranjado, bem organizado, gerará um adulto com características republicanas. Muito bem, só que para isso, segundo o pensamento de Rousseau, destacado pelo Dal Bosco, há a necessidade de se enfrentar um conflito entre o conceito de sociedade e de homem. Lembrando que a ideia o conceito de sociedade em Rousseau parte-se do pressuposto de uma tensão entre o amor de si mesmo e o amor versus o amor próprio, sendo o amor próprio uma espécie de egoísmo racional. O que se quer dizer com isso? Conhece-se perfeitamente o princípio, Rousseau não era ingênuo a esse ponto, de que todos nós temos um sentimento a respeito de nós mesmos, em primeiro lugar. E um sentimento a respeito de nós mesmos com relação ao mundo que nos rodeia. Então vamos entender, há aquele egoísmo puramente, vamos colocar assim, eu como centro do mundo, e há do outro lado, eu dentro do mundo, e é daquilo que eu posso contribuir para o mundo, daquilo que eu espero desse mesmo mundo. Então esse conflito é um conflito inevitável, segundo Jean-Jacques Rousseau. Então o que acontece? É necessário que nesse conflito, no final, a ideia de bem comum sobreviva, ou pelo menos prevaleça. O que significa dizer? A ideia de que desse conflito surja aquele homem republicano. Então, para que esse homem republicano se configure, se construa ao longo do tempo, é necessário, portanto, vamos voltar e insistir mais uma vez, em resolver esse conflito do amor de si mesmo em relação a esse amor próprio, nas palavras de Jean-Jacques Rousseau. Nesse sentido, como é que se opera em termos práticos essa pedagogia russoniana? Segundo o autor francês, destacado pelo autor do texto aqui, que é o Dal Bosco, a educação natural exige que a criança seja reconhecida e respeitada em seu mundo, ao mesmo tempo em que a intervenção do adulto é decisiva. Ou seja, qual é o grande desafio que se apresenta em termos práticos? Quase como uma espécie de analogia, uma comparação àquele conflito entre o amor por si mesmo e o amor próprio. O que significa? Eu tenho que reconhecer, primeiro, que a criança ela possui suas individualidades, isso é inevitável, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que reconhecer também que a intervenção do adulto é decisiva. Cria-se com isso uma espécie de paradoxo que o Cláudio Dal Bosco denomina como uma espécie de aporia. Aporia é exatamente isso, é você ter uma situação tal que ela não está resolvida a priori, ela não está resolvida de início, ela se resolve com o próprio processo. Então, ou seja, e como é que eu resolvo isso? De novo, eu reconhecendo a criança no seu universo, reconhecendo que o adulto deve interferir nesse mesmo universo. E de que maneira é possível reconhecer a criança no seu universo? Quer dizer, como é que é a pergunta que o Dal Bosco faz? Como a criança pode ser apreendida em seu mundo? Nas palavras de Rousseau, seria pelo choro, pelo menos na primeiríssima infância. O que significa dizer com isso? Somente você vai entender essa criança por meio de uma linguagem
que num primeiro momento é um simples e puro choro, que todos nós já conhecemos crianças, convivemos com crianças e sabemos exatamente isso. E esse choro, tá, ele significa o quê? Tá? Significa aquilo que o Dal Bosco denomina como conceito de necessidade. Ou seja, eu vou identificar, por meio de uma linguagem própria da criança, quais são as suas necessidades, tá? Que no primeiro momento, pelo menos até os 2 anos, não sei, um pouco menos talvez, essa linguagem se dá única e exclusivamente através do choro. Ora, se eu reconheço essa necessidade da criança, o passo seguinte, e aí o Dal Bosco chama a atenção, porque isso se faz presente no argumento de Rousseau, tá? É identificar as necessidades mais comuns em todas as crianças. Tá? Para quem já leu um pouquinho de Rousseau, vai lembrar que isso vai estar muito próximo, se não quase igual mesmo, tá? Àquilo que o Rousseau vai denominar na sua filosofia política de vontade geral. Tá? Vontade geral é aquilo que é comum a todos. Tá? No caso aqui da criança, eu tenho que descobrir qual é a necessidade comum a todas as crianças, de uma forma geral. Quer dizer, o alimento, o carinho, a educação propriamente dita. E a partir dessas identificações, é possível então educar e travar esse diálogo, esse processo que inevitavelmente será dialógico, tá? Entre aquilo que a criança é no seu mundo e aquela intervenção que o adulto deve promover e que é absolutamente necessária. Tá? Por fim, nos chama a atenção Dal Bosco a respeito do argumento de Rousseau. É necessário não perdermos de vista, tá, que, segundo o autor francês, esse desenvolvimento intelectual de qualquer criança, ele acompanha a idade. Ou seja, na medida em que você dialoga com a criança, tá, na medida em que você vai identificando as suas necessidades e vai promovendo a intervenção por sobre e nas necessidades que essa criança tem, ou esse conjunto de crianças possui, tá? Esse tipo de intervenção não pode se esquecer de que ele deve tratar num tipo específico de linguagem muito apropriada à idade daquela criança. Quer dizer, não adianta você falar uma coisa que essa criança não tem idade para entender. Não adianta também o contrário, você falar coisas de uma idade que está muito abaixo daquela criança. Você tem que tentar encontrar, segundo o pensamento de Rousseau, e interpretado aqui, né, pelo Cláudio Dal Bosco, você tem que tentar identificar isso e ir adaptando a sua linguagem para que as intervenções sejam precisas. Muito obrigado a todos e até uma próxima videoaula.